Olá, meus amigos. Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, venha iluminar os entendimentos de todos, que todos tenham consciência da palavra de Deus. Todos venham compreender a palavra de Deus. Porque quando a pessoa compreende a palavra de Deus, ela compreende Deus, ela entende Deus, ela sabe quem Deus é e como Ele age em relação a cada um de nós. Que o Espírito Santo venha abrir os entendimentos de todos, para que todos possam entender a sua voz, a sua palavra, o seu Espírito. Bom, muito bem. Nós falamos ontem sobre os limpos de coração. Somente os limpos de coração verão a Deus. E para a pessoa ter o coração limpo, ela não pode ter mágoa, ressentimento, ela não pode ter nenhum mal, nenhuma sujeira, nem poeira, nem um pozinho dentro do seu coração. Tem que ser limpinho, 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 purinho, purinho, purinho. Só os puros de coração, os limpos de coração verão a Deus. Aí, eu estava meditando aqui nesse texto maravilhoso de Jesus, Mateus capítulo 5, e ele diz o texto, que Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava. Você sabe por que eu rio? Sabe por quê? Porque cada palavra na Sagrada Escritura, para mim, é um mapa. Mostra com clareza a vontade de Deus. Quando diz aqui que, abrindo a sua boca, os ensinava. Na festa dos tabernáculos, a principal festa judia, Jesus levantou-se e clamou. Aí ele não ensinava, aí ele clamou, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? O ambiente ali era de festa. Todo mundo estava alegre, todo mundo supostamente estava alegre, bebendo, comendo, com seus familiares, festejando comemorando aquela festa. Então Jesus teve que gritar, clamar. Mas aqui, nesse primeiro discurso de Jesus para as pessoas, para a multidão, ele ensinava. Não é bacana a diferença? É muito bacana. Naquele texto, ele diz que ele gritava, clamava. Se alguém tem sede aí, quem tem sede aí, venha a mim e beba. Aqui, ele sentou-se, não estava de pé, ele estava de pé e sentou-se. Lá, na festa, ele estava sentado e se levantou para gritar, para chamar a atenção. Mas aqui ele estava de pé e sentou-se.
na montanha, lá no monte, e os seus discípulos se aproximaram. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava. Quando eu leio aqui esse verbo ensinar, significa conscientizar. Conscientizar, ensinar. Quando a mãe, o pai ensina uma criança, ela senta com ele. Ela desce à sua altura, ao seu nível, e ensina com paciência, com carinho, com amor. E é assim que as professoras fazem com os pequeninos, as crianças. Que, diga-se de passagem, as crianças são humildes em espírito, por natureza. São humildes em espírito, por natureza. E é o que Jesus fala na sua primeira bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Não são os pobres de dinheiro, não. Não são os pobres de glória, não. Não são os pobres deste mundo, não. São os pobres em espírito. O pobre em espírito, eu entendo, são os humildes, por natureza. Por natureza. São como crianças. Jesus disse de outra feita: ó Pai, graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quer dizer, Deus se revela aos pequeninos, aos humildes, aos pobres em espírito. Deus se revela às pessoas rejeitadas. Ele se revela e ele escolhe os rejeitados, os sofridos, os aflitos, os desesperados, os escorraçados da sua própria casa. Deus se inclina para ouvir o clamor daqueles que estão nas prisões, nas cracolândias da vida. Deus se inclina para ouvir os clamores daqueles que estão nos prostíbulos, especialmente aquelas criaturas que vendem o corpo para poder manter o seu corpo vivo, para poder comer. E você sabe, quando a fome bate, ela não tem paciência de esperar. A fome tem que ser saciada, não é? Pois bem, quando uma pessoa é humilde em espírito, ela tem fome, ela tem sede. Quando fala espírito, em espírito, humilde em espírito, ou melhor, pobres em espírito, é a pessoa que quer aprender, que quer ser ensinada, que está disposta, disponível para ouvir a voz de Deus. Lembra que o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas todos têm ouvidos, não é? Todo mundo tem ouvido. Mas por que ele fala? Quem tem ouvidos para ouvir, claro, ouvidos é para ouvir, mas por que ele fala quem tem ouvidos para ouvir o quê? O que Deus tem a falar. Porque nem todos têm ouvidos para ouvir o que Deus tem a falar. Mas os humildes em espírito têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. E por isso estão prontos
para serem revelados, ou melhor, para ouvirem o que Deus tem a dizer. E ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito. É aqueles que querem aprender. Aqueles que são humildes em espírito, eles querem aprender. Se você olhar para o lado oposto, digamos assim, os ricos em espírito. Quem são os ricos em espírito? São os arrogantes. São aquelas pessoas que se acham. São aquelas pessoas que o nariz está sempre empinado. Sabe? As sobrancelhas estão sempre assim, ó. Sabe? As sobrancelhas bem altas. São pessoas assim, digamos, autossuficientes, que não precisam ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque a voz da ciência, da sabedoria deste mundo, a voz do conhecimento deste mundo, a voz da sua formação profissional, intelectual, é muito maior, muito mais alta do que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então essas pessoas são as ricas em espírito, que se acham superiores às outras pessoas. Mas Jesus está falando assim, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os pobres em espírito. Há muito pobre em espírito, assim como há muito rico em espírito. Mas nem todos os que são ricos em espírito. Com certeza, os que são ricos em espírito, hoje, um dia foram pobres em espírito. Aprenderam a ouvir, a obedecer, a entender a palavra de Deus e se tornaram ricos em espírito. Mas existem muitos ricos, ou melhor, pobres, que também são presunçosos, petulantes, arrogantes, que aparentemente são ricos em espírito, grandes conhecedores, têm informações seculares vastas e se acham alguém. Então, Jesus fala para os pobres em espírito. O discurso dele não é para os ricos em espírito. O discurso dele é para os pobres em espírito. Uma vez que a pessoa se faz pobre ou é pobre em espírito, ela tem sede de conhecer a Deus, sede de aprender as coisas de Deus. Ela tem sede de ouvir a voz de Deus, porque ele é pobre em espírito. E quando a pessoa é pobre em espírito e tem acesso à palavra de Deus, tem acesso à voz de Deus, a pessoa então se torna rica em espírito. É muito legal. Por quê? Quer dizer, aos pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Que maravilha! Somente para os pobres em espírito, Jesus promete o reino dos céus, garante o reino dos céus. Assim como falamos ontem, ele disse
no versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, verão a Deus. Aqui ele fala, os pobres em espírito vão ter posse, vão chegar ao reino de Deus, vão ter o reino de Deus dentro de si. Jesus falou isso. Jesus já falou isso. Que o reino de Deus é para aqueles que são pobres em espírito, porque eles não é que merecem, não, mas porque eles querem aprender. Eles têm sede da palavra de Deus. E é verdade, amiga e amigo. Quando eu falo por mim, não falo por ninguém, mas eu falo por mim. Quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu tive a minha experiência pessoal, até aquele momento de ter a minha experiência pessoal com Deus, até então eu era miserável, pecador. Eu achava isso, achava aquilo outro, eu achava tudo, menos o que era verdadeiro. Porque eu não tinha tido conhecimento da palavra de Deus. Os meus pais falavam de Deus. Na escola eu aprendi a religião que falava de Deus e dos santos e das doutrinas. Eu fiz a primeira comunhão e na altura, por conta da ignorância, eu atendi, eu aceitei aquela norma. Olha, você, quando receber a hóstia, você não pode encostar nem o dente na hóstia, senão não vale. Não vai valer de nada a hóstia. E um dia no dia em que eu fiz a primeira comunhão, então eu encostei sem querer o dente na hóstia. E eu fiquei com aquela consciência doída, dolorida, por falta de conhecimento, desinformação. E eu achava que a minha primeira comunhão não tinha valido porque eu encostei o dente na hóstia, que era sagrada. Quer dizer, até o dia que eu conheci Jesus, que foi com uns 19 anos, eu era deprimido, eu era fracassado, eu era o último da fila. Eu me considerava, e ainda me considero um nada, porque diante do Altíssimo nós não somos absolutamente nada. Só a misericórdia dele é que nos faz alegrar o coração pelo que ele nos tem revelado, ensinado, orientado. Mas, naquela altura, eu era um coitadinho. Eu era o coitadinho na minha casa, entre os meus irmãos, eu era o coitadinho entre os colegas, eu era o último. Mas, graças a Deus, graças a Deus mesmo, porque ele permitiu tudo aquilo para que eu mantivesse a minha pobreza espiritual, para que então pudesse um dia ouvir a sua voz, a sua palavra, e então poder receber do maná que desceu do céu, que é a palavra de Deus.
quando eu comi do maná, que eu mastiguei este maná, que não tinha nada a ver com hóstia, quando eu comi desse maná da Santa Ceia, que representa o corpo de nosso Senhor Jesus, então tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Os meus olhos se abriram. O meu entendimento me fez ver o invisível e crer no impossível. Que maravilha! Que maravilha, que maravilha! E eu, que temia e tremia por causa de morrer e ir para o inferno, e minha alma para o inferno, eu que vivia com medo do inferno, depois desse dia nunca mais tive medo do inferno, porque eu sabia, eu tinha certeza em quem estava crendo e que ele havia me perdoado. Mas interessante que naquele dia do nosso encontro, eu vi o inferno. Eu vi o inferno. Eu tinha medo do inferno, mas quando o Espírito Santo me convenceu do inferno, me mostrou o inferno, eu fiquei desesperado, eu fiquei sem chão, eu fiquei agonizando. Eu fiquei agonizando. E eu disse, quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apresentou o Filho dele, Jesus. Ele morreu por você. Ele pagou pelos seus pecados. Então eu conheci Jesus. Eu conheci o meu amado, o amado da minha alma. E desde então, eu não queria fazer outra coisa senão levar para outras pessoas aquilo que ele me havia dado. E é o que, desde então, nós temos lutado. Isso faz o quê? 61 anos que nasceu a paixão de levar as pessoas, aos pobres em espírito, a palavra de Deus. E por isso nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Não porque fomos sábios, não, eu não era sábio. Eu não sou sábio de forma nenhuma. É Deus quem nos instrui, inspira, nos dá inteligência, sabedoria, para que a gente possa levar a sua palavra aos humildes em espírito. E graças a Deus, porque aquele fraco, aquela criatura bem débil, bem débilzinha, eu era débil, eu nunca fui excelente na escola, eu fazia, sabe, eu fazia o meu dever de casa, mas nunca fui um excelente aluno, nunca. Não era o último, mas também não era o primeiro, muito menos perto do primeiro, eu estava longe. Quer dizer, eu era, como continuo sendo, o último da fila, mas com uma diferença. Em mim entrou o reino dos céus. Graças a Deus, porque ele me achou pobre em espírito. E eu tive ouvidos para ouvir a sua voz. E então ele me fez feliz, bem-aventurado, porque eu conheço o reino dos céus. Eu passei, eu entrei, eu vivi, eu vivo no reino dos céus.
Então, as pessoas que não sabem da nossa história julgam, jogam pedra, falam, pega a tua riqueza e divide para os pobres. Ainda que eu pegasse todas as riquezas e dividisse com os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado por eles, se eu não tivesse amor, que é o Espírito Santo, de nada valeria. Porque tudo fica por aí. Tudo que esse mundo oferece é fantasia, é fútil. E tudo cessa, tudo acaba. Tudo cessa, tudo acaba. E eu posso falar isso para vocês porque eu tenho 80 anos. Então eu vivi 19 anos para este mundo. E dos 19 aos 19 eu conheci o reino dos céus. Porque Deus teve misericórdia de mim. E desde então, eu tenho tentado levar, passar, transferir tudo que Deus me tem dado do reino dos céus para aqueles que são humildes em espírito. Quem sabe, alguém vai ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, porque tudo que nós passamos para as pessoas não são pensamentos, não é pensamento meu próprio, não, nós apenas estamos repetindo as palavras dos profetas, inclusive do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem tem ouvidos para ouvir o que diz a palavra de Deus, o que diz o Espírito Santo, o que diz Jesus, esse recebe. Por isso Jesus disse, eles são bem-aventurados. Quem recebe é bem-aventurado, é feliz, porque entra no reino dos céus e é feliz. Feliz mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. A maior riqueza que Deus nos tem concedido chama-se Espírito Santo, o Espírito de Deus. E é isso que nós queremos passar para vocês. Nós não queremos passar para vocês, transferir para vocês apenas palavras, a letra. Não, nós queremos passar o Espírito da palavra, o Espírito da palavra de Deus, para que esse Espírito venha lhes dar vida e vida com abundância. Mas só recebe aquele que é pobre em espírito, que quer dizer humilde, para ouvir, aceitar e colocar imediatamente em prática. Foi o que aconteceu comigo aos 19 anos de idade. Eu larguei tudo quando eu conheci o Espírito de Deus, quando eu recebi o Espírito de Deus. Eu deixei tudo. Eu deixei 2 empregos maravilhosos que me garantiam saúde para a minha família, para nós, para a nossa família. Garantia um trabalho bem cômodo, maravilhoso, cômodo, mas não garantia a minha satisfação. Isso só aconteceu quando eu virei as costas para tudo. Eu deixei tudo para levar às pessoas aquilo que Deus me havia dado. Então, minha amiga e meu amigo, isso aconteceu comigo porque eu tive sorte. Sorte uma ova, desculpa lá a expressão. Que sorte, coisa nenhuma. Eu não vivo de sorte, eu não dependo de sorte. Se eu dependesse de sorte, eu estava ferrado, eu estava
frito. Eu estava desesperado, porque a sorte e o azar vêm da mesma fonte, que é o inferno. Eu faço a minha sorte, se as pessoas gostam de ouvir sorte, a palavra sorte, eu faço a minha sorte quando eu coloco em prática aquilo que eu aprendo na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, Jesus disse, perdoai, então eu vou perdoar. Porque se eu perdoar, eu vou também ser perdoado. Se eu não perdoar, eu tampouco serei perdoado por ele. Então, eu comecei a plantar, a semear a obediência à palavra de Deus aos 19 anos de idade. Então, hoje nós estamos com 80 anos, 61 anos passaram, e nós colhemos os frutos dessa obediência. Apanhamos porque pensávamos que, porque tínhamos o Espírito Santo, éramos fortes como Sansão e queríamos usar da força física para impor a nossa vontade. E aí foi que eu quebrei a cara. O Espírito Santo não vem para nos dar força física. O Espírito Santo vem para nos conduzir em toda a verdade. Conduzir em toda a verdade. E a verdade é o que nós falamos anteontem. A verdade é que nós não podemos contar com a força do braço, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. E desde então, desde os 19 anos, nós vínhamos aprendendo a viver no reino dos céus, porque o reino dos céus é o reino de pureza, de justiça, de verdade. É o reino de Deus. É o reino da verdade. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. Eu aprendi como que eu posso ter o Espírito de verdade se eu ando na mentira. Não tem. Não tem consistência, não há como colar. Não há como o Espírito de verdade possa viver em nós e trazer o reino dos céus para dentro de nós, se continuamos na mentira, no engano, e querendo fazer a nossa vontade, usar a nossa própria força, a nossa própria inteligência, para impor qualquer coisa neste mundo. Não. Nós temos que andar segundo o reino dos céus, que é justiça. E para isso, para a gente aprender a viver no reino dos céus, aqui neste mundo, nós temos que ser humildes em espírito. Acatar, aceitar, submeter, sujeitar ao governo do Espírito Santo. Ao governo daquele que disse, olha, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. A quem tem fome, dá de comer. Visitai os enfermos, os encarcerados. Orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Tudo contra o que a pessoa aqui neste mundo, no reino deste mundo, acha um absurdo. Absurdo. Ela destruiu meu casamento, destruiu minha família. Como que eu vou perdoar uma pessoa assim? É porque não conhece o Espírito Santo, não conhece o reino dos céus, conhece o reino deste mundo, o reino da injustiça. Mas graças a Deus que o Espírito Santo
abriu o nosso entendimento, abriu o meu entendimento, para que, se eu me submeter humildemente, obedecer a sua palavra, então eu vou colher os frutos dessa obediência e estarei permanentemente no reino dos céus. Graças a Deus. Até a nossa promoção. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, amiga e amigo. Deus abençoe a você. Antes de terminar, eu quero dar um alô especial para você que tem uma família destruída, um lar destruído, você que tem familiares perdidos, você que já entrou no reino dos céus, mas dentro da sua casa é um reino do inferno. E como conviver, ó bispo, na minha casa com esse inferno? O reino dos céus está dentro de mim, mas na minha casa eu vivo, quer dizer, tem o reino do inferno. Pois é, no dia 18, agora, sexta-feira da Paixão, então nós teremos um movimento em todo o mundo para colocar aos pés da cruz os familiares, nossos entes queridos. Então você, eu, todos nós temos pelo menos uns 10 familiares, parentes, pelo menos, no mínimo, uns 10 familiares que estão perdidos no reino do inferno. Então nós vamos entrar no reino, diante do reino de Deus, aos pés da cruz, e apresentá-los a Deus. Oh, meu Deus, não é justo que somente eu esteja vivendo no reino dos céus, enquanto os meus entes queridos estão perdidos, especialmente a esposa, o marido, especialmente não todos que são entes queridos, que estão no reino do inferno, no reino deste mundo, estão perdidos, estão desorientados. Meu Deus, nós vamos colocar os seus nomes ali diante, no pé da cruz, e clamar, e pedir, e suplicar, e chorar por eles. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus venha ouvir os nossos clamores e enxugar as nossas lágrimas por aqueles que a gente ama, mas estão do outro lado, o lado do mal. Que o Espírito Santo venha conduzir essa campanha de resgate da nossa própria família, porque se a gente tem o reino dos céus, vive no reino dos céus, mas tem familiares no reino do inferno, poxa, está faltando ainda alguma coisa dentro de nós. A resposta de Deus aos nossos clamores pelos nossos entes queridos. Dia 18 agora, nós vamos ter essa grande concentração de fé, todos num só espírito. Isso que é o bacana. Todos que vão participar dessa concentração estarão no mesmo espírito. Um espírito humilde, um espírito pobre, humilde, sujeito. Ah, meu Deus, te pedimos também pelos nossos entes queridos, porque Deus é Pai. Deus é Pai e sabe que Ele tem filhos que estão gemendo por causa dos seus respectivos entes queridos. Então, vamos apelar para a fé no nosso Senhor Jesus e clamar
pelos nossos entes queridos. Dia 18 agora, Maracanã, Maracanãzinho, São Paulo, no estado de Pacaembu e outros estados por esse Brasil afora, e igrejas, todos, a igreja inteira vai estar unida numa só fé, num só espírito, num só coração, buscando a salvação dos entes queridos. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Mas não se esqueça do que Jesus disse: bem-aventurados, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.